Humanos, evoluímos, avançamos, criamos, melhoramos e hoje em dia estamos aqui com essa tal evolução intelectual e tecnológica que nos faz utilizar nosso próprio poder contra nós mesmos e tudo e todos que nos cercam. Como vocês com certeza já sabem, tem muitas coisas ruins criadas pelo ser humano, desde cigarro até armas de destruição em massa, e hoje eu quero falar sobre essa situação toda da nossa evolução e criações humanas, mostrar o nível que ela chegou, falar de ganância, vícios, uma sociedade de consumo e um pouco mais. Não é segredo pra ninguém que o ser humano consegue ser muito sujo, mas o quão sujo ele já foi e está sendo é difícil de saber. Pra alguém com poder, as pessoas são vistas apenas como meras peças pro seu objetivo. O problema é que isso com certeza tá dando certo pelo principal motivo de você nem saber do mal que tá sendo posto sobre você. E que todos nós estamos dentro da sociedade do consumismo sem nem perceber direito. A gente até sabe dessa sociedade do consumismo que a gente tá se tornando, porém a gente não para pra pensar o quanto a gente tá inserido nela e que a gente também faz parte dela. O jeito mais fácil de conseguir poder e conforto é com dinheiro. E o jeito mais fácil de conseguir dinheiro é vendendo um produto que tem um lado incrível e escondendo o seu lado ruim, que muitas vezes é proporcional ao quão bom aquilo é. O que faz sentido, afinal, imagina uma propaganda de Fini tendo que falar o mal de consumir aquilo. Obviamente o público ia se afastar. Mesmo que as pessoas achassem até legal você falar o mal que aquilo dá, a maioria das pessoas só ia parar de comprar e pegar um produto muito parecido. Mas mesmo sendo justificável, essa ação é algo que no mínimo não deveria ser escondido, porque além de não falar isso, várias vezes eles escondem a existência dessa informação graças ao poder que eles têm. E mesmo que tenha uma pesquisa que comprova, alguém te avisando, entra por um ouvido e sai pelo outro. Afinal, o bombardeio de informação para você comprar aquilo e gente falando e não sei o que, acaba te afetando muito mais do que uma informação correta e precisa. E o perigo mora bem aí, na falta de informação. É muito mais perigoso a explosão de uma bomba repentina e sem aviso, que você nem sabia que existia, do que quando você está ciente que existe uma bomba. E a sociedade por ela mesma também não fala porque as pessoas são compradas, ou porque aquilo é simplesmente muito bom e dane-se o lado ruim, ou porque a gente já está muito acostumado com aquilo e mesmo que alguém fale que é horroroso, a gente só vai continuar comendo porque seguir a vida aqui, né? Fazer o quê? Fazer o que se isso vai me matar? Acaba sendo muito inserido e mesmo que faça mal, a gente acaba meio que só ignorando isso. E sabe, se você realmente sabe de todos os malefícios de fumar e continua com a mente limpa e com certeza disso, a escolha é sua. Mas se você faz isso por falta de controle, informação ou em um momento de desespero ou nervosismo, aí não tá legal. Mas pra indústria que fabrica o cigarro isso é ótimo. É literalmente aquele meme lá que só o ladrão quer que você se dê bem, só que no caso qualquer pessoa, entre aspas, quer que você se dê mal ou te fará alguma coisa que por consequência te fará mal, incluindo o ladrão. Por exemplo, algo que as pessoas esquecem é que se tu comer um monte de salsicha, presunto, mortadela ou essas carnes ultraprocessadas com frequência, sua chance de ter um câncer sobe muito. Também tem o fato de você ficar horas e horas sentado, mesmo que tu se exercite vai fazer mal, dormir 4 horas por noite, mesmo que tu esteja acostumado vai te fazer mal também. E o negócio é que se eu te falar que faz mal, tu vai achar que não é pra tanto, porque ninguém fala disso, mas por ninguém falar disso, todo mundo vai achar isso pra sempre. Uma coisa importante é nunca seguir uma opinião só porque a maioria das pessoas seguem ela, até porque isso novamente é um paradoxo. E a triste realidade é que a evolução tem mais causado sofrimento do que qualquer outra coisa. Ainda mais quando uma pessoa sofre mais por algo quando ela sabe que ela poderia não estar passando por isso. Se tu tá passando fome, por exemplo, sabendo que tem um monte de comida no mundo sendo desperdiçada, tu vai ficar com raiva. Porém, em um mundo onde tem pouca comida ou é difícil encontrar ou algo assim, é muito mais aceitável, sabe? Você meio que só aceita. E, infelizmente, mesmo que a gente não tivesse roupas ou uma casa confortável ou qualquer outra coisa que nós temos hoje, seria melhor. Tantas doenças, pessoas e animais criados para sofrimento, e muitas vezes essas pessoas são exploradas só para que outras pessoas sofram com o próprio consumismo delas. Nada disso existiria se não fosse por nós. Se a gente não tivesse evoluído, não teria tanta extinção de espécie, não teria as guerras, a pobreza e todo o abuso que nós fazemos com a gente e com o mundo. Coisas que fazem bem, na verdade, nos fazem mal, coisas saudáveis são, na verdade, perigosas, e tudo isso porque todo mundo se importa com ninguém. Um cara te faz trabalhar e no seu tempo livre você se vicia em algo, que novamente é um loop. Você não está cuidando de você mesmo e nem de nada. O que te afeta, afinal o que acontece no mundo nos afeta. O ar e as ruas não se tornaram mais sujos por coincidência. Você nasce com uma escola, indo de carro, comendo coisas deliciosas e acha que tem o direito de fazer isso por sempre ter feito, mas às vezes a comida que tu come desde pequeno vem de lugares sombrios e o loop acontece novamente. Alguém cria algo que prejudica você e o mundo e por ser bom normalizar
higienizado e acobertado, tu continua normalmente como se fosse normal, sendo que às vezes não deveria, e tu passa isso pro seu filho. E é triste, mas por exemplo, a maioria das pessoas assistindo esse vídeo deve conhecer o mito da caverna, mas por mais que elas conheçam e pensem, nossa, verdade, tem muita gente que é enganada a viver algo falso, mas a pessoa pensa que ela não é assim, não passa pela cabeça dela que tudo que ela tá vivendo é uma mentira. Tem muita gente que vive tentando ser o melhor possível de acordo com o que ela sabe que é necessário para ser alguém bom, e sabe, até não é culpa sua. Outro exemplo é o pessoal que fica meia hora no banho numa temperatura de 80 graus e normaliza isso porque ela não tem noção do quão valioso é o recurso que criou a vida no nosso planeta, a questão que a gente não pode só sair usando as coisas do jeito mais foda-se possível, porque tudo tem um fim, e além da temperatura 80 que não faz tão bem pra sua pele, né? Mas ela nasceu, durante a vida dela, ela foi acostumada com isso, e por ela sentir cansaço e ser pobre nessa situação, ela trabalha e pensa no que vai comer, ou em pagar a conta, ou se manter saudável e sobreviver tanto na sociedade quanto até não morrer mesmo. E até as pessoas que têm mais dinheiro ou mais conforto pra pensar, preferem só gastar ou coisa assim, sabe? Talvez porque as pessoas pensem que o que mais importa é ser feliz, sentir prazer ou coisa assim, sendo que às vezes nem tanto, né? Por exemplo, tem um filme Matrix que, né, tipo, tem um cara com a pílula lá, que sei lá o que, ele pode... eu nem vi o filme, tá? Mas basicamente ele ficaria de boas no mundo que ele tava vivendo, ou ele poderia acordar pra realidade que é triste. E agora eu te pergunto o que é mais importante, a realidade ou se sentir bem? Porque a gente literalmente vive, entre aspas, uma Matrix aqui. As coisas saíram do nosso controle. O mundo parece horrível e ele é pior do que ainda é. Ninguém parece se importar com você. Você é só mais um pro funcionamento do capitalismo. O mundo e a vida estão acabando. O individualismo cresce também e por consequência o mundo e a vida também acabam mais ainda, pelas pessoas só se importarem mais ainda com elas, por acharem que elas estão em uma situação crítica, sendo que todo mundo também tá, o que meio que vai fazer elas ficarem mais ainda, né, já que elas não vão se importar com o mundo e consequentemente, né, o mundo vai piorar e acabar com elas mais ainda, resumidamente, né. E muitas coisas não te foram contadas, coisas que talvez acabaram, estão acabando ou acabarão com a sua vida, e tá, e agora? A primeira coisa é que, como eu disse, nós estamos em um ciclo, e a gente não pode se culpar. Afinal, como eu disse, você só participa desse ciclo e já nasceu nele, então, né, tu também não adivinha pra saber. O segundo é que tu tem que sempre tentar ser melhor de acordo com o que tu quer ser. Se tu não liga de fazer calor pra caralho, e pras consequências futuras que todos os seres do planeta vão sofrer, por parte sendo culpa sua, tudo bem, mas se tu quer melhorar, vai fundo. Se tu não quer causar o mal e injustiça e quer que ele diminua, só vai. Porém, como terceiro ponto, tu tem que saber o tamanho desse mal. Falar que ele é infinito é muito abrangente. Se eu te falar que uma árvore é infinitamente grande, você não vai saber o real tamanho dela, e consequentemente pode pensar que ela é só muito alta, ou simplesmente, literalmente quase infinita, chegando a ser, sei lá, fora da órbita da Terra, sei lá, é só um exemplo merda, tá? E eu já vou te avisar que com certeza é quase impossível saber de tudo que tá embaixo do tapete, mas quanto mais coisa você saber que tem, mais motivado você vai ficar a mudar pelo menos alguma coisa, e menos mal vai fazer por si só. E o terceiro é que a vida é uma jornada infinita pra melhorar como ser humano, então realmente a gente sempre vai ter que tentar melhorar, não importa o momento das nossas vidas, e é quase como derrotar uma ganância com a outra, só que uma ganância em acabar com o pior da criação da própria ganância e ignorância, e de exemplos de coisas más em níveis diferentes e de formas diferentes até, nós temos a falta de sono, sedentarismo, alimentos industrializados, alimentos de origem animal, trabalho escravo, jogar lixo no chão, banhos longos, energéticos, drogas, bebida, remédios, até TikTok. São todas coisas que fazem mal a alguém ou a nós em níveis que nós não temos noção, não levamos a sério e desconhecemos os perigos. E sabe, tu pode comer um biscoito ou sentar ou ouvir TikTok, o bagulho é tu saber se tu realmente quer isso. Uma coisa boa é se perguntar se faz sentido você dormir 3 horas e acordar bem, sendo que há muito tempo a gente acorda e dorme no mesmo horário, e por um tempo bem maior que 3 horas por dia. Basicamente nosso corpo não evoluiu tão rápido às mudanças, e a gente começou a fazer muitas coisas do nada, como ver à noite, comer coisa que nos faz mal, ficar sentado por muito tempo. Antes a gente nem ficava sentado, a gente ficava numa posição chamada de cócoras para descansar, e mesmo sendo uma posição de descanso, para nós hoje em dia é até difícil ficar nessa posição. E entenda também que você nasceu com muitos privilégios, você nasceu em uma casa, você nasceu com um monte de recursos criados para você, com grande poder em suas mãos só pelo fato de você ser um humano, você não conquistou nada. Eu não digo isso para te ofender ou te magoar, eu digo isso porque vai ter coisas que você vai ver e falar, é sério que eu vou ter que ficar sem isso? E você pensar desse jeito, vendo todas as invenções
invenções boas e ruins sendo usadas para o seu prazer e conforto. E eu acho que isso te ajuda a pensar mais tipo, tá de boas eu ficar sem isso. E quem sabe ver que em algumas situações chega a ser até uma obrigação nossa, assim como é uma obrigação respeitar o outro. Você vai estar respeitando muitas pessoas e até você e seu corpo se tu parar de fazer certas coisas ou fazê-las de forma moderada e com consciência. A sociedade do consumismo tira até suas forças, afinal é muito cansativo sustentar um vício como drogas ou pornografia, tanto no físico quanto no emocional, ou praticar atos como dormir pouco ou comer muita porcaria, e assim tu vai só se afundar mais e se importar menos com o mundo e as pessoas, e até mesmo com você. Você vai ser puxado, vai começar a ver as coisas por um lado mais triste e menos esperançoso, e a única válvula de escape vai ser fazer compras de forma inconsequente, comprar ultraprocessados, e sem saber que até o ato mais simples de comprar um hambúrguer faz as coisas piorarem, e todo mundo é assim, o que cria um problema para a raça humana e o planeta Terra, ao mesmo tempo que sua vida tá uma merda, isso só piora ainda mais e bom, eu te lembro que não importa a situação, sempre tem uma solução. E no caso eu espero que tu vá atrás dela. Além de mudar, eu só posso te avisar disso e tentar te convencer. Apesar de tudo isso, ainda tem invenções muito boas e até invenções criadas para substituir essas invenções que nos causaram problemas, como os carros híbridos que estão substituindo os carros. E eu vou deixar na descrição os canais aqui que falam sobre alguma das coisas que eu falei que fazem mal ou são viciosas ou coisa assim, como um mano que já falou sobre a posição de cócoras. E tente ver o quão insano é esse mundo que a gente vive e como ele tá funcionando de forma estranha e errada. Sobre aquela analogia que eu falei sobre você pensar que você ganhou tudo de graça assim, sabe, que você tem. Pense que muitas outras pessoas também ganharam isso, mas só para que elas crescessem e sustentassem também esse sistema aí da sociedade de consumismo. E com isso tu vai perceber que a sua vida às vezes é muito insignificante, que tem bilhões de outros seres e talvez tu ganhe um pouco mais de empatia. E pense que o fato de que, por exemplo, o mundo estar mais quente não piora só a sua situação, como a situação de literalmente todos os seres que vivem no planeta. E eu sinto em lhe dizer, mas isso provavelmente está sendo criado por você também sem você saber. Basicamente são verdades sendo jogadas na sua cara. Então basicamente busque sempre mais conhecimento, conhecimento é poder, respeite você e o resto do planeta, e por hoje é isso, espero ter te ajudado, até a próxima e tchau.